Afinal de contas, qual é a tua pátria? Qual é a pátria do imigrante? O debate e as ações que temos acompanhado no cenário, principalmente internacional, tendo destaque com as tomadas de decisões do governo dos Estados Unidos e agora, recentemente, com o medo já impresso pela tomada do poder pelos alemães, né, pela extrema-direita na Alemanha, independente aqui da ideologia política que você venha a seguir, a questão é de que forma nós avaliamos os critérios e julgamos os critérios em torno da situação da imigração, seja em qualquer país ou de qualquer país, conforme cada realidade específica. Todos nós sabemos que esse não é um debate nada recente, ele é um debate que se dá desde a organização social do ser humano em torno de uma polis, em torno de uma cidade, de uma sociedade, e a partir do estabelecimento da ideia da propriedade privada, principalmente, e a demarcação de fronteiras, divisas e assim sucessivamente. Durante milênios, a maioria das civilizações usaram ou foram usadas como fonte de imigração para o benefício próprio ou para o benefício de terceiros. Uma imigração nem sempre voluntária, na maioria das vezes forçada por uma realidade bastante precária na qual viviam. Exemplo máximo disso é que, recentemente, agora dia 21 de fevereiro, gravo esse vídeo no dia 26 de fevereiro de 2025, mas no dia 21 de fevereiro é comemorado no Brasil o Dia do Imigrante Italiano no Brasil, sendo que a população italiana foi a população migratória de maior massa no período de colonização do Brasil. Isso depois de algumas tentativas falhas com outras etnias europeias, como os alemães, por exemplo, poloneses e outros, que temos também um volume significativo de imigrantes, mas principalmente os italianos, cuja maioria desses imigrantes italianos não vieram ao Brasil apaixonados ou apenas vislumbrados como empreendedores em busca da, como se dizia, a terra da cucanha, a terra da fartura, mas porque viviam uma sociedade, na época principal da maior migração, a Itália não era unificada, então haviam várias cidades, reinados, etc., que viviam em plena guerra, em plena miséria, principalmente se pegarmos o exemplo do Rio Grande do Sul, aqui onde moro, e parte de Santa Catarina e Paraná, com pessoas da região do Vêneto, né, migrantes da região do Vêneto principalmente, cuja motivação principal foi a fuga, né, a fuga do medo da guerra, a fuga principalmente da miséria, do sucateamento, e vieram, na sua maioria, iludidos, enganados, ludibriados pela promessa de uma terra prometida, cujo objetivo principal do governo não era favorecer, do governo português, não era favorecer a migração italiana. Havia aqui um projeto de embranquecimento da pátria, então uma das primeiras questões era literalmente uma questão de eugenia, de perspectiva de extinção do negro, que havia predominado e ainda predominava a escravidão. Havia a necessidade da mão de obra barata, uma vez que com a libertação dos escravos, entre aspas, não se tinha mais a mão de obra suficiente para o trabalho e para desenvolver aquilo que era a fase inicial de uma industrialização. Inclusive, percebeu-se rapidamente que era muito mais barato, do ponto de vista do capitalismo, manter e sustentar o processo migratório do que manter os próprios escravos. Então há todo um complexo que aqui eu trago rapidamente, mas que é um exemplo concreto do Brasil que nos faz refletir também sobre a questão dos imigrantes, principalmente mexicanos nos Estados Unidos, imigrantes brasileiros nos Estados Unidos, os imigrantes da Alemanha e nos demais países cuja expulsão nesse momento já iniciou. A grande pergunta, como eu coloquei inicialmente, é afinal, qual é a pátria para o imigrante? Uma pessoa muito importante nessa história da colonização brasileira e da imigração italiana no Brasil foi um que depois foi nomeado santo da Igreja Católica, João Batista Scalabrini. Dizia uma frase que é muito importante. Ele dizia: para o imigrante,
A pátria é a terra que lhe dá o pão. Então, se eu sou forçado a sair da minha pátria natal, da minha terra natal, do meu berço de origem, para buscar o pão que me sustenta, que sustenta a minha família, que sustenta o meu filho, em outro estado, em outra cidade, em outro país, em outro continente, aquela passa a ser a minha pátria, aquele passa a ser o chão que me alimenta e que eu adoto como pátria. E é óbvio que, salvo as exceções, né, questões legais, né, e ilícitas envolvendo a discussão, mas pegando a grande massa, a maioria dessas pessoas contribui significativamente para o desenvolvimento local e regional da pátria que passa a lhe dar o pão, do país que passa a viver, né? Hoje, por exemplo, de acordo com os últimos dados, mais de 5% da mão de obra em países como os Estados Unidos, ela se dá por meio da imigração. E estamos aqui falando de milhões e milhões de pessoas.